A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Viver em dois mundos diferentes é uma coisa tão difícil. Ficar indo todo dia da periferia para o centro, do centro para a periferia, da pobreza para a riqueza, da negritude para a branquitude é tão, sei lá, estranho. Ver duas realidades tão diferentes, tão contrárias na sua frente, a dos privilegiados e a dos desfavorecidos, mexe muito com a sua cabeça, mano. Ver de onde você veio e ver de onde outras pessoas vieram, perceber que elas estão com anos ou séculos de avanço, vantagem em relação a você e aos seus. Tá sendo bem triste, bem difícil pra mim lidar com tudo isso. O sistema não tá nem aí pra nós, então a gente tem que correr atrás do nosso, porque infelizmente nada cai do céu não. Tô aqui pra ajudar vocês do jeito que eu puder, na moral. Seja trocando uma ideia, ajudando a estudar, a procurar um emprego ou a divulgar o trampo de vocês. Sério, vamos se fortalecer. Vamos mudar a nossa realidade. É tudo nosso, caralho. Eu sou Carolina Marins e esse é o USP para Desprivilegiados, um podcast que tenta ver além das histórias de superação de pessoas pobres que entram na maior universidade do Brasil. Esse é o episódio 3, Somos Acidentes Sociais. Se você que está ouvindo este podcast for um estudante da Universidade de São Paulo, é muito provável que já conheça o texto lido na abertura deste episódio. Esse texto foi um desabafo feito no Facebook em 2019 pelo Thiago Torres, estudante de Ciências Sociais da USP. O texto viralizou e o Thiago foi convidado para dar várias entrevistas. Falou com a BBC, com o Jornal do Campus, com o canal GNT, com o G1, mas foi durante uma entrevista ao Condzilla, maior portal de funk do país, que o Thiago ganhou o apelido pelo qual é famoso hoje. Com o título Um Chavoso na Universidade Pública, a matéria ajudou a nascer o Chavoso da USP. Agora você já sabe de onde conhece o texto e talvez até a voz, porque o Thiago agora é famoso e tem seu próprio canal no YouTube. Salve família! Meu nome é Thiago Torres. Mas se você não é um estudante da USP, ou até é, mas não conhece o Chavoso da USP, vai ficar conhecendo a partir de agora. Mas antes de contar essa história, precisamos esclarecer um termo. Afinal, o que é um chavoso? Pra gente que já tem um estilo, ser chavoso significa estar bem vestido, estar elegante. Você tá, nossa, olha como ele tá arrumado, né? Então, tá arrumado é tá chavoso. E então você ser chavoso, ser funkeiro, ter o estilo de funkeiro aqui em São Paulo é você usar roupas da Oakley, da Lacoste, da Mizuno, Ciclone. Botou a sua polo listrada, dá um nó no cartaz do tênis da Nike. Joga o cabelo pra cima, ou põe o boné que combina com a roupa. A picadilha pode ser de boy, mas não vale esquecer que somos vida louca. O texto é fruto de diversos choques de realidade que o Thiago sofreu na USP. Ele nasceu na periferia paulistana, no bairro da Brasilândia, zona norte de São Paulo. Mas na infância mudou com a família para Guarulhos, na Grande São Paulo. No trajeto de Guarulhos para a USP, ele via a paisagem mudar conforme o nível social dos bairros aumentava, até chegar na cidade universitária, no bairro do Butantã, uma das regiões mais ricas de São Paulo. Durante meses, ele conviveu com esse e muitos outros choques de realidade, até um episódio que o levou a escrever esse post. Um dia, em 2019, ele foi visitar um ex-ficante por quem ainda tinha muito apreço, mas ao chegar no bairro onde o rapaz morava, em São Mateus, zona leste de São Paulo, Thiago tomou um susto. Encontrou a pessoa que gostava completamente diferente, alterada, resultado de dias seguidos utilizando os mais variados tipos de drogas. E eu fiquei olhando aquilo tudo, sabe? E aquilo mexeu muito comigo, sabe? É muito forte você ver uma pessoa que você gosta tanto nessa situação, sabe? Uma situação uma mudança tão radical. De alguns meses que você deixou de ver a pessoa pra outra, a vida dela, entre aspas, se afundou, assim, sabe? E eu fiquei muito triste naquela tarde, né, que eu tava lá com ele. Aí eu voltei pra casa pensando em tudo isso, sabe? Fui andando, assim, saindo de São Mateus, indo até a Penha, da Penha pra Guarulhos e pensando em tanta coisa, principalmente no fato de que no dia seguinte, na segunda-feira, eu ia pra USP, né? E eu ia dar de cara com a realidade totalmente oposta àquela que eu tinha acabado de ver. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, mano, eu preciso escrever sobre isso, eu preciso desabafar, sabe?
Dança vai ser ficar vivo, armas e droga é fetiche dos caras porque não sabe o estrago que faz na vibe do som. Meu swing é do jazz pra nunca mais ter que ouvir o que jazz. Essa é pros amigos que praticam uma melhor. E foi dentro deste contexto que nasceu o post que rodou as redes sociais dos estudantes da USP e de pessoas de fora dela também. E foi desta forma que ouvi falar do Thiago pela primeira vez. No dia que decidi que esse seria o tema do meu TCC, automaticamente lembrei do Thiago e sabia que ele precisava vir contar essa história aqui. Na época, o post me tocou muito por identificar alguns detalhes que também já notei ao longo da vida. Por exemplo, o choque de realidade entre estudar no Butantã e morar em uma zona rural onde terminar o ensino médio é um privilégio. Ou ter visto colegas seguindo por caminhos, entre aspas, perigosos. Nenhuma história é igual à outra. As coisas que o Thiago viveu, presenciou e sentiu jamais serão as mesmas que de outra pessoa. Por isso seria errado dizer que houve identificação com tudo. Mas quando se é um aluno pobre numa universidade que abriga pessoas que estão entre os 20% mais ricos do Brasil, algumas situações acabam sendo as mesmas. O choque de realidade é uma constante. E mesmo quando você se acostuma com a vivência de pessoas com muito mais dinheiro, vez ou outra alguma coisa acontece para te lembrar que, sistematicamente falando, não era para você estar ali. Uma festa que você não pode ir porque precisa do dinheiro para jantar, ou uma xerox que você tira foto porque seria inviável pagar para imprimir todas. Uma das coisas que mais me impressionou na USP quando entrei foi descobrir que existiam festas que custavam mais de R$40, quando aquele era o valor que os meus pais me davam para durar uma semana inteira. Foi por isso que eu soube, desde o princípio, que o Thiago precisava ser um personagem neste podcast. Porque além do post famoso e da sua experiência pessoal na USP, teria o embasamento de um cientista social em formação e um ativista. Nos episódios anteriores, eu me dirigi diretamente ao ouvinte que também é pobre e estuda ou pensa em estudar na USP. Mas nesse episódio, vou me dirigir especificamente a quem é estudante da USP que vem de classe média ou classe alta. Em algum momento você refletiu que poderia estar dividindo a sala de aula com alguém de uma realidade socioeconômica completamente diferente da sua? Uma realidade em que ter ou não dinheiro é uma questão presente e determinante em tudo na vida desta pessoa? Você que vem de uma família quase toda com ensino superior, já pensou que naquela sala poderia estar alguém que é o primeiro da família a ir para a faculdade? E que para essa pessoa, ir para a faculdade pode trazer uma mudança completa de vida para toda a família? Uma mudança de destino, inclusive. O lugar em que uma criança nasce e cresce determina sua qualidade de vida e terá influência em seu futuro. A Brasilândia, onde o Thiago nasceu, é um dos piores bairros para ser criança em São Paulo, depois do Grajaú, Cachoeirinha e Jardim Ângela, segundo o mapa da desigualdade da primeira infância de 2020. Além do acesso precário a serviços básicos como saúde, educação, transporte e saneamento, as crianças que crescem nos extremos da cidade também precisam conviver com a violência e com o tráfico de drogas. Na esperança de tirar os filhos dessas condições, os pais do Thiago resolveram se mudar para Guarulhos, mas ainda na periferia da cidade. Eu nasci e cresci em favela. Meus pais eram feirantes e como não tinha onde deixar eu tinha que trabalhar junto com eles na feira. Estudando em escola pública, horrível, né? Tive que conviver também com a homofobia desde muito cedo, porque as pessoas ao meu redor perceberam que eu era gay antes de mim e me discriminavam por isso na escola. Então a minha infância foi vivendo em casas assim bem precárias, como eu falei, na favela, estudando em escolas também extremamente precárias e trabalhando, né? Trabalho infantil, como eu falei, infelizmente foi presente na minha vida, mas também na vida dos meus pais. É uma herança familiar nas famílias pobres, ainda mais as que vêm do Nordeste. Né? Meu próprio pai começou a trabalhar na roça com, 6, 7 anos de idade. Minha mãe trabalhava de babá desde cedo, ela era a irmã mais nova da família, mais velha da família, então ela tinha cuidado tanto das irmãs quanto de filhos dos outros, sabe? Quer pagar pra ver, pode crer, tem que saber chegar. Só quem é de lá pode entender, Brasilândia não é Disneylândia. A maior malandragem é viver, proceder, respeito é um bom lugar. Só quem é de lá pode entender, Brasilândia. Crescendo fui vendo meus manos morrendo e o cano fazendo papapá. Com uma realidade tão cruel,
parece quase impossível que uma pessoa nessas condições consiga chegar à USP. E de fato é quase impossível. Mas vez ou outra, alguém consegue. Vez ou outra, alguém quebra esse ciclo de desigualdade. Vez ou outra, alguém se torna a exceção. Ou, como o Thiago mesmo disse, acontece um acidente social. Um cara até falou uma vez uma expressão que eu achei muito interessante, né? Que é acidentes sociais. Nós que conseguimos fugir da estatística, né? Nós somos acidentes sociais, né? A gente é exceção a uma regra. Ou, em outras palavras, a gente é acidentes sociais. Porque as coisas que acontecem na nossa vida parece que são acidentes praticamente, sabe? É uma coisa mínima que se não tivesse acontecido ia ser tudo diferente, sabe? Ou um professor que não tivesse passado pela nossa vida, ou um pai que tivesse, sei lá, morrido ou se separado da sua mãe e a sua vida tivesse totalmente diferente, sabe? Ou um amigo que eu não tivesse conhecido, sabe? Enfim, são coisas mínimas assim que se não tivesse acontecido a nossa vida tinha tomado um rumo diferente. Que existem exceções na universidade pública, você com certeza já sabe. Afinal, todos os anos as exceções viram notícias na imprensa. Mas você já refletiu o peso de ser uma exceção? Ou um acidente social? Ser a única pessoa da sua turma na escola que conseguiu chegar ao ensino superior público quando muitos dos colegas já foram vitoriosos só de terminar o ensino médio? Ser a pessoa que conseguiu desvencilhar de um futuro traçado de pobreza e às vezes até de violência? Ser a pessoa que tem a responsabilidade de dar uma vida melhor aos pais e irmãos, não por obrigação, mas como retribuição por todos os anos de sacrifício. E ver os seus ficando para trás, porque foi esse o destino condicionado a eles. É sempre uma vitória ver em uma manchete de um grande jornal que alguém pobre, negro, da favela passou no vestibular. Mas aquela manchete não consegue retratar os anos de desigualdade até chegar ali e que ainda estão por vir, e que mesmo essa exceção à regra ainda traz um passado de pequenos privilégios que não atingiram todos os seus colegas. Eu considero que existem assim, 3 coisas super importantes para a gente entrar na universidade, que é, em primeiro lugar, a informação, né? É você ter noção do que é, como funciona. Em segundo lugar, você ter uma referência, uma ou mais referências, né, de que pessoas como você conseguiram entrar lá, porque se a gente não vê pessoas parecidas com a gente fazendo determinada coisa, a gente acha que a gente também não pode fazer, né? São poucas as pessoas que têm esse espírito de ser o pioneiro, né? Se ninguém fez, eu vou fazer, vou ser o primeiro a fazer. A maioria não pensa assim, a maioria, ninguém fez, também não vai ser eu que vou fazer. E em terceiro lugar é o incentivo, né? Depois que você já entendeu que você tem que fazer a faculdade, que você viu que é possível, que pessoas como você fizeram, precisa ter alguém lá te incentivando, falando que você vai conseguir, sabe? Eu tive essas 3 coisas, sabe? E não foi por privilégio de classe, né? Ao contrário do pessoal de classe média e classe alta. Eles têm essas coisas por privilégio de classe, né? Por eles estarem numa classe alta, eles vão ter referências, informação e incentivo desde criança. A gente que é pobre da periferia de escola pública, quando tem essas coisas, são exceções raríssimas. Mas nem sempre o Thiago teve essa consciência sobre quem é, de onde veio e a realidade social a qual pertence. Na verdade, por muito tempo, ele negou a sua realidade e tentou se encaixar em um modelo social adequado. A mudança para Guarulhos o aproximou de pessoas de classe diferentes da sua, pessoas com carro, casa própria e que passaram por escolas particulares, algo que ele nunca viu na Brasilândia. Neste momento, ele diz que começou um processo de distorção da sua imagem, um processo que até hoje ele considera violento. Eu via que eu não era igual a elas, né? Mas eu queria ser igual a elas. E eu comecei a tentar me parecer o máximo possível com elas, tanto na forma de se vestir, quanto no comportamento, nos gostos, e até mesmo de ficar mentindo sobre a minha própria realidade. Eu mentia pra elas falando que, tipo, ou eu mentia ou eu omitia, né? Então eu omitia o fato de que meus pais eram nordestinos, eu omitia o fato de que meu pai era negro, eu inventava que eu morava numa casa enorme, inventava que meu pai tinha 2 carros, sabe? Era tudo invenção, mas era pra eu ser aceito, mais aceito, né, naquele grupo, entendeu? A desconstrução e reconstrução de quem era só veio aos 16 anos, quando ele percebeu que estava se odiando a sua família e a sua origem. A partir deste momento, ele assumiu ser o Thiago que é hoje. Fez as pazes com a sua história, com a sua origem, com a sua raça, com seus semelhantes, com a sua aparência e com o funk. Ainda não era um chavoso da USP, mas dali para frente foi nascendo um chavoso. Hoje eu
acordei disposto a dominar o mundo, com garra e disposição pra atacar. O inimigo é falho e pelas costas joga sujo, mas meu Deus é forte e nada vai nos derrubar. Moleque maloqueiro cresceu na periferia e hoje tá no auge pra uma melhora de vida. Coração batendo forte, é nossa vez de brilhar. Cada grito uma emoção, a lágrima vem a rolar. Sei que eu sou meio louco, mas não desista de... Quando entrou na USP em 2018, o Thiago já havia passado por esse processo de aceitação e não estava disposto a sofrer de novo a violência de esconder quem realmente era. Ele então decidiu passar pelos portões da cidade universitária vestindo as roupas de sempre, as correntes de sempre, os óculos Juliette de sempre e dizendo com orgulho que é um funkeiro. Ele conta que chamava atenção por seu estilo na universidade, mas depois do post, todo mundo agora o olha e o reconhece. Ele não sabe dizer se os olhares são todos de reconhecimento ou se ainda resta algum de preconceito. Dentro da universidade, ele enfrentou tratamentos diferentes, algumas vezes racistas. Conta que chegou a ouvir que tinha cara de bandido. Então eu tenho que lidar com isso diariamente, com pessoas questionando se eu realmente estudo na USP, o que eu tô querendo lá, ele tá querendo só fazer baderna lá e chamar a atenção, né, porque já falaram muito isso. Teve um comentário muito engraçado que eu li. Claro que o cara tentou me ofender, mas eu achei engraçado, que ele falou, ele ou ela, não lembro, falou que eu tava querendo ser a Geise Arruda da USP. Nossa, mano, eu dei risada, porque as pessoas acham isso, sabe? Que eu tenho o meu estilo e mantenho ele só pra chamar atenção e causar, mas não tem nada a ver. Eu só tô sendo eu mesmo. E se isso chama atenção, mano, o problema não tá em mim. O problema tá nas pessoas que acham que em comum eu tá na USP, né? E aí, como eu falei, diariamente eu vou lidar com situações que vão tentar fazer com que eu me sinta desconfortável lá dentro, de pessoas me encarando de forma muito feia, assim, de me olhar torto, como eu falei, e muitas... ter aquilo, né, de achar que eu sou ladrão, que eu vou roubar e desconfiar de mim, me olhar com aquele olhar desconfiado, de esconder a bolsa, de esconder o celular, porque isso é uma coisa que as pessoas negras em geral já enfrentam, mas com o meu estilo ainda mais forte, sabe? Assim que passou no vestibular, ele já percebeu que era diferente dos futuros colegas. A maioria era branca, que viajava para a Europa nas férias, pagava R$100 em festas, falava rebuscado e já entrou no curso conhecendo metade dos filósofos que iam estudar. Já o Thiago diz que caiu na USP por acidente e nunca tinha lido um livro de sociologia na vida. Eu sempre tinha sido considerado uma pessoa muito inteligente, né? Porque na escola pública, ser inteligente é você copiar tudo que o professor passa na lousa. E aí quando eu entrei lá no grupo, né, eu falei, eu sou inteligente pra caralho, eu vou discutir política aqui com esse pessoal, vou demonstrar meu conhecimento sobre sociedade. Mano, o pessoal já tinha lido 200 mil livros e todos os autores do mundo já tava na ponta da língua. E eu tava assim, tipo, eu não tinha lido um livro sobre sociedade, tipo, todos os livros que eu tinha lido na minha vida eram sobre ficção. Não, eu tinha lido alguns antes, né, sobre paleontologia e astronomia quando eu gostava, mas eram livrinhos fininhos, assim, aqueles básicos pra crianças, tá ligado? E aí quando eu vi que o pessoal já tinha lido, tipo, mano, Weber, Marx, Foucault e não sei o que, Durkheim, esses autores clássicos, aí eu fiquei, puta que pariu, sabe? Isso me bateu assim, isso aí, como eu falei, isso eu nem tinha visto ninguém pessoalmente, sabe? Aquilo ali me bateu assim, sabe? Um tapão na minha cara, assim, que foi bem pesado, porque naquele momento veio um sentimento de inferioridade muito forte e muito rápido, né? Então eu já comecei a me sentir muito inferior sem nem ter conhecido ninguém, só pelas conversas do grupo do WhatsApp. Eu falava, mano, eu sou muito burro, esse pessoal sabe tudo, eu não sei nada, sabe? Mas com o tempo, ele diz que aprendeu a se respeitar e a respeitar a sua história o suficiente para não se comparar com quem tinha anos de privilégio na conta. Deixando de lado todas as comparações, o Thiago resolveu aproveitar a visibilidade que ganhou com o post para ajudar os seus. Ao romper o ciclo de desigualdade e entrar em um lugar historicamente ocupado por brancos e ricos, ele sente que tem o dever agora de trazer mais gente como ele para esse lugar. Como ele próprio já disse neste episódio, para uma pessoa ao menos cogitar a USP é necessário informação, referência e incentivo. Ele queria ser tudo isso. Para contar a sua história e incentivar mais gente das favelas, ele criou um canal no YouTube e adotou para si a alcunha de Chavoso da USP. Colocou como nome do canal. Salve família! Meu nome é Thiago Torres, sou conhecido aí como Chavoso da USP, né? Como vocês puderam ver no nome do canal. Tu
flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Lá, ele já contou sobre si mesmo. Eu quero compartilhar conhecimento aqui, eu quero que o conhecimento pare de ficar fechado na universidade ou nas pessoas privilegiadas e que chegue até todo mundo, tá ligado? Trouxe outros chavosos da USP. No primeiro vídeo do canal eu falei pra vocês que eu fiquei conhecido aí como chavoso da USP, né? Só que, mano, existe outros chavosos. Não sei se você sabe, chavoso ou chavoso, caralho. Ah, mano, tem uns quebradinhos também, tá Tem ligado? várias pessoas que quebraram na USP, mano, só que aí não tem muita visibilidade, né? E até entrevistou o secretário de Saúde de São Paulo no auge da pandemia do novo coronavírus. Avisando aqui pro pessoal, né, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o que a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria da Saúde tem feito aqui no combate ao coronavírus na cidade, né? Enfim, o senhor quer se apresentar um pouquinho, por favor? Bom, eu sou o Edson Aparecido, eu sou o secretário municipal de saúde aqui na cidade de São Paulo. E você, truta, é imbatível, que o tempo ruim vai passar, é só uma fase, que o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa de você. Eu perguntei a todos os personagens se eles consideram as suas histórias um exemplo. As respostas são sempre muito interessantes, porque mostram como cada um enxerga a sua própria trajetória. Nos episódios anteriores, o Lucas respondeu que sim, pois vê as suas conquistas com orgulho. Já a Kate respondeu que não, pois não acha justo todo o sofrimento que passa com o vestibular. O Thiago está no time do Lucas, pois entende que só de estar na USP, ele já se torna referência para outras pessoas negras e das favelas. Eu acho que a minha história é exemplo no sentido que eu falei, da gente não ter referências, sabe? E eu acabei me tornando um, querendo ou não, né? Qualquer pessoa que seja pobre, periférica, escola pública e entre numa universidade muito boa, e não fique lá se achando, tipo, eu sou fodão e tal, mas faça o que eu tô fazendo, de me voltar pra galera da quebrada e tentar dar esse empurrãozinho, esse incentivo, mano. É uma pessoa que deve ser considerada um exemplo, é alguém que deve ser valorizado, sabe? Então eu valorizo muito a mim mesmo, né? Eu tenho muito amor próprio, mas valorizo também todos os meus amigos periféricos que estão nas universidades ou fazendo qualquer outra coisa boa, assim, da vida e incentivando os demais, sabe? Porque, mano, influência negativa é o que não falta na periferia, assim, enfim, né, de criminalidade, de uso de drogas, de quem não quer fazer nada da vida, sabe? Então eu procuro divulgar todas as histórias, assim, de pessoas que estejam fazendo coisas boas da vida e vieram da nossa realidade pra mostrar pra todo mundo que é possível ter outro caminho, além daquele que o sistema mostrou pra gente, o sistema planejou pra gente, né? Porque nada é por acaso. A maioria dos presos são pobres e negros, a maioria dos criminosos são pobres e negros, é porque, é coincidência e tal. Não, mano, porque o sistema planejou isso pra gente, tá ligado? Então, tem que quebrar essa lógica, né? E, em parte, depende de nós. O plano do Thiago é ser professor. É para isso que está estudando ciências sociais, para voltar às suas origens e dar aulas em escolas públicas da periferia e também na Fundação Casa. Essa é uma ideia que eu tive mais recentemente, depois que eu fui na Fundação Casa pela primeira vez, fui convidado para dar uma palestra e eu gostei muito desse trabalho, de ter esse contato, né, com o pessoal. Então, eu quero estar fazendo 2 papéis, né, com a minha formação. Em primeiro lugar, estar numa escola ajudando os jovens a não seguir por caminhos, entre aspas, errados e tentarem outras possibilidades de futuro. E ao mesmo tempo estar na fundação, onde tem jovens que já seguiram por esse caminho, mas agora é tentar resgatar eles e mostrar que existem outros caminhos para eles saírem desse, né, não se aprofundarem ainda mais e procurar alguma coisa melhor depois que sair de lá. Ele fala com entusiasmo sobre trabalhar na Fundação Casa. Ainda não pode ser professor lá, mas já foi convidado para dar várias palestras. Mas mesmo lá, ele precisou enfrentar preconceito pela sua aparência. Que uma vez eu fui dar uma palestra na Fundação Casa, e toda vez que eu entro na Fundação Casa para dar uma palestra, eu tenho dificuldade para entrar, porque os funcionários não acreditam que eu sou palestrante, né? E fica bugado. E um dia que eu fui sair, a mulher falou pra mim, pede pro coordenador te acompanhar, porque senão os seguranças vão achar que você é um menor que tá fugindo da fundação. E ela falou isso na maior graça, dando risada, e eu não consegui falar nada, né? A gente sempre fica sem reação, mas eu pensei, mano, não tem a menor graça você virar pra uma pessoa com a minha cara, com a minha aparência, com o meu estilo, com a minha raça, né? E falar pra mim que eu tenho cara de um detento, de um prisioneiro, de um criminoso que tá fugindo da fundação, sabe? É uma coisa bem ridícula, né? Mas
é isso, existem estereótipos com a minha aparência e infelizmente não são os melhores. Mas eu espero estar ajudando a quebrar isso. Eu acho que eu tô, porque cada vez que alguém olha pra minha cara e descobre que eu estudo na USP, que eu estudo enfim, já tá quebrando algum preconceito e é um tapa na cara da pessoa, né? Em 2014, quando eu estava me preparando para o vestibular da USP, li a seguinte manchete na Folha de São Paulo: metade dos calouros da USP está entre os 20% mais ricos do Brasil. Isso significava que metade dos novos alunos da USP naquele ano tinham renda de mais de R$ 1.200 por pessoa da família. Pode não parecer muito, mas o que aquelas pessoas recebiam por membro da família correspondia a um pouco menos do que a minha família recebia ao todo. E é uma renda alta se comparada com a população brasileira como um todo. A mesma reportagem dizia que os alunos ingressantes daquele ano tinham ganhos 2 vezes superiores aos da população brasileira de forma geral. Do outro lado da balança, de alunos menos favorecidos, os 10% deles tinham renda de, no máximo, R$ 390 por pessoa da família. Em 2019, mais de 26% dos calouros tinham renda bruta superior a 10 salários mínimos, ou seja, mais de R$10 mil, em um país em que metade da população ganha menos de um salário mínimo. Esses dados são da Pró-Reitoria de Graduação, divulgados em reportagem do Jornal da USP. É por causa desses números que o Thiago quer ver mais negros, pobres e da periferia na universidade pública. Quer ser professor para mudar essa realidade. Mas por enquanto ele já se diz feliz de ver os seus pais orgulhosos de onde o filho chegou. Ser um assistente social é bastante triste, principalmente se você sabe que, com os incentivos certos, seus colegas também conseguiriam chegar até ali. Mas pelo menos serve de informação, referência e incentivo, segundo o próprio Thiago. Depois que eu própria passei na USP, muitos alunos da mesma escola que eu vieram me procurar e perguntar como que eu fiz. De acidente em acidente, quem sabe a gente não muda esses números ainda mais. Eu sou a única pessoa da minha família inteira que estuda na USP, assim, de todas as gerações possíveis, sabe? E talvez eu seja a única pessoa que meus pais conhecem que estuda na USP, sabe? Então, é doido demais, sabe? Não só meus pais, minha família inteira, né? Minha família toda me vê como um estudante da USP, sabe? É o auge, assim, de certa forma, né? E eu tenho certeza de que, assim, modéstia à parte, isso é uma coisa que vai marcar a minha família, assim, daqui pra frente. Né? Eu tive um tio, eu tive um parente que estudou na USP, sabe? Eu espero que meus parentes e descendentes também estudem, né? Cada vez mais. Mas, enfim, como eu falei, eu fui o primeiro, né? Então, é uma coisa bem marcante. Passando o nosso fogo, parado pobre louco. A marmita era 15, não tinha R$1 no bolso. Me ajuda, seu moço, respondeu virando o rosto. Vê quanto tá lá e vem me falar. Só é se eu ficar com troco, louca vida louca. No próximo episódio, vamos conhecer a história da Lohane, uma estudante de odontologia da USP em Bauru, e cuja história me tocou de modo muito particular. A Lohane entrou na USP por incentivo da sua mãe, que é segurança no mesmo prédio. A história das duas inspirou a ideia para este podcast. Todos têm o livre-arbítrio, eu escolhi ser cantor. O jogo virou, Deus abençoou. Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor. Esse foi o terceiro de 5 episódios da série USP para Desprivilegiados, um podcast que tenta ver além das histórias de superação de pessoas pobres que entram na maior universidade do Brasil. As músicas que você ouviu neste episódio foram Não Sei Rezar, de Djonga, Tá Patrão, de MC Guimê, Brasilândia, de Negrali, Dominar o Mundo, de MC Menor, A Vida é Desafio, dos Racionais MCs e Sou Vitorioso, de MC Lelé JP e MC Neguinho do Cacheta. As canções foram escolhidas pelo personagem Thiago Torres. Todas as músicas foram utilizadas para fins acadêmicos e não há qualquer fim lucrativo. Esse podcast foi produzido, editado, roteirizado e sonorizado por mim, Carolina Marins, para obtenção do título de Bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA USP, no ano de 2020, sob orientação do professor Luciano Maluli. Até a próxima!
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.